São as respostas daí. Eita. Eita. Espero que esteja em foco. Então, bora lá. Questão 19 da lista 12, eu dividi em alguns pontos e tentar sair explicando cada um desses pontos. Tem a resposta no livro da Neide, então o que eu vou basicamente fazer aqui é explicar a resolução. Ela dá a seguinte fórmula na questão, que é justamente o primeiro ponto ali do enunciado, que tá dizendo o problema. O problema é que a gente quer calcular aquela integral lá de cima. E aí o livro diz, a gente vai calcular a integral dessa maneira aqui, com IN, vai pegar esse xn aqui, só que isso aqui tá tudo bem. Esse aqui é o problema de calcular essa integral. Só que eu vou querer usar o método iterativo, até porque eu estou no computador, para ver se eu tenho uma outra forma de calcular essa integral. Eu tenho um método iterativo? Tenho. Eu uso essa definição aqui. De n igual a 1 menos n vezes in menos 1. Então, você vê que eu partindo de uma condição inicial e zero, eu consigo fazer essa conta várias vezes. Vou pegar... Se eu quero calcular IN, e eu sei quem é o meu I0, eu digo, o I1 vai ser 1 menos 1 vezes I0. E assim eu vou até chegar no meu IN desejado. E aí a questão é justamente para a gente trabalhar nisso, para ver que para ver formas diferentes de calcular essa integral, ver onde vai acontecer erro ou não, quando eu estiver calculando no computador, e como faz para contornar esse erro. A primeira coisa, a gente quer calcular isso aqui, e só que a gente quer achar uma fórmula iterativa para... A gente quer achar essa fórmula aqui para colocar isso no computador e sair resolvendo as contas. E aí, isso aqui, a gente vai obter através de integração por partes. E aí, como é que funciona a integração por partes? Eu vou tentar fazer uma explicação meio capenga aqui, mais um quebra-galho. Matemáticos que estiverem assistindo, por favor, não me julguem, mas o que vai dar para fazer, e eu vou me bananar todo aqui, provavelmente. Pelo pouco que eu me lembro, imagine que você tem duas funções. Você tem a função f de x e você tem a função g de x, uma multiplicando a outra. E você quer calcular a derivada disso. Como é que você faz? Você me ajude aí, para confirmar. Você vai calcular, o resultado disso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano, é isso. E aí, o que acontece? Isso aí. Bora fazer o seguinte. Eu vou dizer, por suposição, que a minha função... Eu vou supor um outro problema, mas suponha, por exemplo, que a minha função g de x, ela é derivada de uma outra função. Que função é essa? Então, eu vou ter aqui dizer que g de x é igual ao meu g grande derivado. Tudo bem? Do que consiste a derivada, a integração por partes? Consiste do seguinte:
O que aconteceria se, ao invés de eu querer derivar f de x vezes g de x, eu quisesse, na realidade, integrar f de x vezes g de x. E a regra da integração por partes sai daqui. Porque, bom, ao invés de eu estar querendo derivar a função f de x vezes g de x, eu estou querendo integrar ela, então o que eu estou querendo fazer é o seguinte: eu vou querer calcular o que é a integral disso aqui, certo? De x, mais a integral disso aqui. Integral diferente. De novo. Tá. Tem DX aí, cara. Valeu. Eu estou fazendo isso certo? Eu espero que sim. Eu vou ter que integrar. Eu acho que não, eu estou fazendo isso errado. Eu estou fazendo certo, não sei. Tá, tudo bem. Vai ser algo muito parecido. O tá tão enferrujado que não sabe nem explicar a integral por partes. Eu liguei, mas integral de entendeu? Não, aqui a definição que eu usei vai usar esse G aqui. Que o resultado da fórmula que eu usei é que é o seguinte: essa integral aqui, fg de x, ela é igual a. Cadê? Ela é igual a f de x de x menos uma outra integral de f x g de x dx. É que eu parti de uns, eu parti de um, eu parti de outra função. Cadê? Tá. Bora lá. Acho que aqui, pronto. Acho que aqui vai ficar melhorzinho um pouco. Agora é só chave. Tá. Eu vou reescrever usando isso aqui, tudo bem? Eu vou substituir esse meu Gzinho de x pela derivada do G grande. E aqui também, se não me engano, eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu vou. O que eu. F de x. Isso. F de x grande, aí eu vou jogar. Deixa eu negativo. Tá. O que aconteceria se eu quisesse calcular a derivada disso aqui?
de t de x de f de x, g grande de x, isso, g grande de x. Aí eu vou só reescrever isso aqui, substituindo o gzinho pelo G grande. Aí eu digo que eu vou substituir o Gzinho pelo G grande e eu esqueço de, de fazer. X, X, tudo bem? Aqui eu só fiz uma substituição. Eu não estou calculando essa mesma derivada aqui, não. Estou calculando uma outra derivada. Derivada com de f de x multiplicado por g grande. E aí, digamos agora que eu vá integrar ambos os lados. Integrando, se eu integro isso aqui, eu vou obter exatamente o meu f de x, g de x. Tudo bem? Eu estava aqui com a derivada, integrei, antiderivei, ou seja, integrei a derivada, obtive a função original. Descartando a constante, tudo bem. E aí eu vou ter aqui a derivada, ou a integral disso aqui, mais a integral disso aqui. Só que o que acontece? A derivada de g grande de x é justamente o meu gzinho. Então, eu já vou substituir aqui. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer é... veja aqui que eu obtive um modo praticamente de como calcular o que seria a integral dessa função aqui. É só eu pegar isso aqui e jogar para o outro lado. E aí eu obtenho a fórmula de integral por partes. Então, eu vou só trocar a ordem, vou escrever isso aqui primeiro, que é integral de f de x, g de x. É igual, eu pior que isso está gravado, hein? Tá. Fica aí, a outra passagem de vergonha para gerações futuras. Tudo bem? Eu só fiz rearranjar aqui e trocar o sinal das coisas. Então, eu troquei a ordem da minha equação. Então, essa integral aqui, ela veio para esse lado. Então, isso aqui fica com o mesmo sinal e eu vou subtrair essa outra integral daqui. Então, isso aqui é só para ilustrar como é que vai funcionar a integral por partes. Se eu tenho a multiplicação de uma função por outra, que é justamente o que eu tenho aqui, que é a função x vezes a função elevada a x, e eu quero calcular essa integral, eu posso usar, aqui o meu f de x vai ser o meu xn, e o meu g de x vai ser o meu elevado a x. E aí, como é que eu calculo a integral? Eu faço isso aqui. Eu vou multiplicar f de x vezes o que vai ser a integral do meu g de x,
porque isso aqui implica que a integral tudo bem? Então, eu vou ter que calcular a integral do que, seja lá o que for que defina como meu g de x, e eu vou subtrair dessa outra integral aqui. Então, bora lá. Dado isso, eu vou só reescrever a fórmula. Isso aqui foi só para mostrar como é que eu obtenho uma integral, como é que eu obtenho a fórmula de integral por partes, para não ficar um negócio tão jogado, principalmente porque pode ter gente de áreas que não é de exatas assistindo. Então, tudo bem, a pessoa vai ter que ir atrás das outras propriedades de derivada que eu usei aqui, mas é uma coisa a menos para se preocupar. Então, bora lá, reescrever a fórmula de integral por partes. Eu vou ter aqui o meu f de x, g de x, dx vai ser igual a f de x, g grande de x, menos a integral de f de x virar x, onde g de x é igual ao meu g grande, a derivada do meu g grande, ou alternativamente a integral do meu gzinho de x é igual ao meu g grande. Então daqui eu tenho como obter, daqui eu tenho como, de um eu tenho como, do gzinho eu tenho como obter o g grande e assim vai. O que essa primeira parte da questão ela pede? Ela pede para a gente usar integral por partes nessa fórmula daqui, e usando integral por partes nessa fórmula aqui, a gente vai obter esse resultado. É basicamente isso que está pedindo. Então, vamos lá. Eu vou pegar, só reescrever a fórmula aqui. É menos 1 integrando de 0 a 1. Eu não sei nem se esse é o vocabulário correto, mas é como está na minha cabeça. Só reescrever a fórmula. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que isso daqui, o x elevado a n, vai ser o meu f de x. Enquanto que o meu e elevado a x, ele vai ser o meu g de x. Tudo bem. Eu vou trocadilho vindo. Vamos fazer por partes. A integral e as outras contas aqui intermediárias. Qual é o resultado dessa minha expressão? É tudo que está aqui. Mas eu vou calcular cada um desses termos por parte, e aí depois a gente junta tudo. Eu só vou reescrever aqui. Isso vai ser igual a e elevado a menos 1 alguma coisa, então bora lá. Eu quero saber, eu sei que é o meu f de x. Então, eu sei que isso aqui vai ser e elevado a menos 1, que multiplica alguma coisa muito grande, vai multiplicar tudo isso aqui. Meu f de x eu sei quem é. Ele é exatamente o meu x elevado a n. Eu sei quem é o meu g grande de x? Não sei, mas eu sei como eu obtenho ele. Eu calculo a integral do meu g de x. Então, bora lá, do meu gzinho de x. Calculando a integral
Nesse caso, o meu g grande de x, eu vou obter calculando a integral do meu gzinho de x, que é elevado a x. Se eu calculo a integral disso, eu vou obter o próprio é de x, mais uma constante, tudo bem. Mas aqui eu não vou trabalhar com essa constante, não. Eu vou só pegar esse LX. Então, você vê que a integral do Gzinho é ele mesmo. Então, eu vou pegar isso e escrever na fórmula. E aí, eu obtenho elevado a x. Só que eu estou calculando a integral, ela indo de 0 a 1. Então, o que eu tenho que fazer, no caso, vou calcular o valor dessa expressão indo de 0 a 1. E agora, isso aqui vai ser menos a integral da derivada de f de x. Quem é a derivada de f de x? Então, bora lá. Quero calcular a derivada de f de x, ou seja, eu quero calcular x elevado a n de dx. Como é que eu faço isso? Qual é a derivada de x ao cubo? Vai ser 3x ao quadrado. Que é a derivada de x ao quadrado? Vai ser 2 vezes x a 1. Então, para eu calcular essa derivada, o que eu faço é que o resultado vai ser n, tudo bem, eu peguei o número que estava no expoente, vezes x vezes elevado ao próprio expoente, menos 1. Esse vai ser o resultado. Então, eu vou substituir ele aqui. Então, eu tenho que isso vai ser n vezes x, n menos 1. O meu g grande eu já conheço, ele é o próprio Lx dx. Tudo bem, eu vou separar esses resultados agora e já vou fazendo algumas contas no meio do caminho. Então, primeira parte, eu vou ter aqui, vou usar a propriedade distributiva e agora eu vou focar nessa primeira parte. Propriedade distributiva tem esse E elevado a menos 1. E aqui eu vou avaliar essa multiplicação aqui, e eu já vou avaliar substituindo os meus valores. Como é que eu faço isso? Primeiro, x ele tem que ser igual a 1, então eu vou ter 1 elevado a n vezes e elevado a 1, menos, agora substituo o x pelo zero. E eu vou ter 0 elevado a n, vezes e elevado a zero. Agora, a outra parte da propriedade distributiva. Então, eu vou ter o e elevado a menos 1 de toda forma. Na integral, esse n é uma constante que está multiplicando tudo isso. Então, eu posso tirar essa constante da integral. E aí, eu vou repetir tudo que está aqui dentro. Tá. Essa integral é de 0 até 1 também, porque de 0 a 1, x, e eu só repito o que está aqui dentro. É x dx. Vocês concordam que esse produto eu posso trocar a ordem? Então, eu já vou reescrever ele assim. Eu vou deixar anotado e depois o resultado sair tranquilo. Eu posso trocar a ordem. Então, bora lá avaliar esse resultado aqui.
Daqui eu vou ter E elevado a menos 1 que multiplica 1 elevado a N vai dar 1, E elevado a 1 vai dar o próprio E. Então, eu já vou usando a propriedade distributiva aqui, eu vou ter E menos 1 vezes E mais 1. Vou deixar o 1 aqui e depois uso a propriedade do expoente. 0 elevado a N vai dar 0 e o E elevado a 0 vai dar 1. Então, eu tenho que... Isso aqui vai ser 0. Se eu faço E elevado a menos 1 vezes 0, eu obtenho 0. Então, eu vou apagar isso daqui. Não, cara. N vale zero. 0 elevado a zero é 1. 0 elevado a 0 dá 1, né? Aí fica menos 1. Que é elevado a Não, zero. cara, N não vale 0, não. Não? N é um número qualquer. Ah, é. N é um número que vai de... N é um número que vai de 1 até qualquer valor. Entendeu? Aí dá... Aqui eu dou... Pronto, aqui, ó. Para N igual a 1, 2, 3, assim vai. Então, deixa eu escrever aqui, menos... Vou escrever de toda forma. Menos E elevado a menos 1 vezes 0. Eu vou reescrever isso aqui, só trocando a ordem desses dois fatores, e aí tem aqui integral, aí a mesma coisa. Só que, qual é o macete aqui? Tá, tudo bem. Só terminando as contas. Isso aqui vai ser E elevado a menos 1 mais 1, que vai ser E elevado a 0, que vai ser 1. Isso aqui vai dar 0. E eu vou repetir tudo que está aqui depois. Só que se a gente olhar a definição da nossa integral, como o nosso IN foi definido, a gente vê que tem algo com uma cara muito parecida aqui. Se eu repetir esse meu N, que está parecendo um eta, e eu olhar só para essa parte aqui da minha equação, e comparar com isso aqui, eu obtenho que é exatamente a mesma coisa. Só que para N menos 1. Eu tenho o mesmo E elevado a menos 1 aqui, eu tenho a integral de 0 até 1, ao invés do meu xn, eu tenho xn menos 1, e eu continuo com o meu EX aqui dx. Então, eu vou usar só essa definição aqui, substituindo o que é N, eu tenho aqui substituir o que é N, pelo N menos 1. Então, eu vou reescrever isso aqui que está sublinhado em vermelho, como simplesmente I N menos 1. Pronto. Daqui a gente obteve essa primeira parte. A gente precisa obter agora esse resultado, porque o interessante disso aqui é que agora a gente tem um método iterativo para calcular aquela integral. Então, eu posso partir de valores pequenos de n, eu posso partir de uma condição inicial, do valor inicial i 0, e trabalhar até chegar na minha integral, que vai ser do in qualquer. Só que eu preciso saber quem é o meu i0. Eu posso dizer que é aquele ali, mas eu posso trabalhar para chegar naquele valor, que é o que eu vou fazer aqui. E eu vou usar exatamente o mesmo jogo de coisas que eu fiz até então. Como é que eu faço para calcular o meu I0? Dessa definição aqui, eu tenho que
Eu tenho que... Isso aqui é igual ao meu IN. Se eu quero calcular o meu I0, eu quero obter o meu I0, eu calculo o meu I1. Porque aí, substituindo nessa fórmula, eu vou obter o que vai ser equivalente a 1 menos o meu N é 1. Então, uma vez, 1 menos uma vezes I0. Então, o meu I0 sai daqui. Tudo bem. Então, bora fazer o mesmo tipo de conta, só que usando a integral, porque usando a integral chega aqui no final e eu obtenho exatamente quem é o meu I0. Então, I1 vai ser integral de A elevado a menos 1, 0,1. O meu N não é mais genérico. Então, eu vou ter aqui que o meu N é igual a 1. Então, ali, ao invés de xn, eu vou colocar x. E o meu E elevado a x continua. Vou calcular a integral por partes da mesma forma. Então, vou ter aqui E elevado a menos 1, que multiplica x elevado a n, que é igual a 1, é x variando de 0 até 1, menos a integral de 0 a 1. Meu n é 1, então tenho 1 vezes x, 1 menos 1, 0, vezes x dx. Isso aqui vai ser igual aqui. Isso aqui vai ser igual a E elevado a menos 1, que multiplica 1 vezes E menos 0 vezes E elevado a 0. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar o próprio E. E aqui, menos a integral de 0 até 1. 1 vezes x elevado a 0 vai dar 1. Então, vai ser isso, que vai ser a integral de E elevado a x dx. Fazendo as contas, E elevado a menos 1 vezes vai dar E elevado a 0, que é 1, menos essa integral aqui, que ela é 1 vez, integral de 0 a 1, é x dx. Aí, bora comparar ali com a nossa fórmula. Comparando com a nossa fórmula, a gente obteve o mesmo 1, obteve o que seria equivalente ao meu n aqui, e obteve a nossa definição do I0, que é exatamente essa integral, que é o que está ali. Tá, tudo bem, faltou o E elevado a menos 1, porque eu esqueci de fazer a propriedade distributiva aqui. Então, E elevado a menos 1. Então, se eu calculo essa integral, eu obtenho qual é o valor do meu I0. Então, isso vai implicar que o meu I0 vai ser igual a E elevado a menos 1. Calculando a integral, isso vai ser E elevado a x variando de 0 a 1, que vai ser igual a E elevado a menos 1, que multiplica E elevado a 1. Eu espero que isso esteja certo. Assim. E elevado a 1 menos É E elevado a 0. Que é igual a E elevado a menos 1, vezes E menos 1. Que é o valor que está ali em cima. E aqui. Então, tudo bem. Tudo isso aqui foi para a gente
simulando o processo de conta de como é que a gente vai obter um método computacional para calcular essa integral. A gente tem esse método agora, então, bom, agora a gente pode calcular a integral para os n's indo até não sei quando. Só que tem um pequeno problema, que é obter essa desigualdade aqui. Eu quero obter essa desigualdade antes de fazer esse passo. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. E agora o que a gente quer obter é esse quarto ponto aqui antes de vir para isso. Então, o que a gente quer obter é que IN, o valor da integral, vai ser menor do que 1 sobre N mais 1. Como é que obtém isso? Tem um... Tá. Eu vou dar primeiro um argumento visual com alguns gráficos. A primeira coisa a se fazer é notar essa integral aqui. Ela vai de 0 a 1. E o que a integral faz? Ela calcula a área de um gráfico. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, se a gente tem aqui o gráfico da função x, e a gente vai calcular a integral, deixa eu desenhar aqui. Vai de 0 a 1. De 0 a 1. A função x, ela vai ser uma linha reta até chegar nesse ponto aqui. Calculando a integral, eu vou obter a área dessa área rasturada aqui. Só que o que acontece? Se eu faço o gráfico de E elevado a x, eu vou obter o seguinte gráfico. Cadê? Eu vou ter... Esse eu vou ter o número aqui, eu vou ter o número 1 aqui. Se eu desenho o gráfico da mesma função x, ela vai vir como? Ela vai vir daqui até aqui, vai ser essa área, certo? Se eu vou desenhar o gráfico da minha função de x, elevado a x, isso, nesse domínio, o que vai acontecer? Se x for igual a 0, a minha função vai ser 0 aqui, e qual é o valor máximo? Quando x for igual a 1, que vai ser igual a vezes 1, que é igual a e. Então, a função, ela vem até aqui. Só que eu sei como é a cara dessa minha função. Ela é uma função exponencial, então ela vai crescendo assim.
e como resultado eu vou ter algo meio que desse tipo assim. Entendeu? Então, visualmente você... Aqui tá meio linear porque eu sou ruim de desenho, mas você vê que se eu calcular a área disso, vai ser maior do que se eu calcular a área do outro. E a gente também tem outra... E a gente pode comparar isso com uma outra função. Essa função aqui é L elevado a x de x, e essa aqui é a função x. E eu posso comparar isso com uma outra... Essa função é elevada a x com uma outra função, que é o próprio e elevado a x, não é isso? Não, fiz E vezes x aqui, foi E vezes x. Foi E vezes x. Eu vou comparar com essa função aqui, que é a função x, que eu sei que ela vai ser uma linha, multiplicada por uma constante. Então, como resultado, eu vou ter uma função que ela chega no ponto E vem através de uma linha constante. Só que a minha função é de x elevado a x, eu sei que ela tem a cara dessa curva aqui. Então, ela vem aqui por baixo, na realidade, e chega nesse ponto. Mas se eu calculo a integral aqui, ela está sendo minorada por essa outra função daqui. Tá, tudo. Na realidade, eu fiz um gráfico errado mesmo. Eu fiz um gráfico errado? Ah, não. Isso, não, tá certo. Na comparação vai ficar claro. E agora eu quero obter essa desigualdade. Só que então, só vou pegar aqui o meu IN e copiar a minha definição. Integral de 0 a 1, xn é x dx. Porém, a integral ela calcula a área, e aqui a gente tem várias comparações do cálculo de área. Como é que eu vou explicar isso para ficar... Tá. Vocês percebam aqui, por exemplo, usando essa mesma visão intuitiva aqui, que quando eu tenho o meu E elevado a x, pronto, quando eu tenho o meu E elevado a x, aqui de roxo, elevado a x vezes x, o que eu vou ter é que os meus valores de E, eles vão variar. Tudo bem? E eles vão variar entre 1 até o próprio E. Então, vocês concordam que o E elevado a x está nesse domínio. Então, se eu quero majorar essa integral, eu consigo pegar qual é, eu consigo pegar
eu posso considerar esse e elevado a x como sendo uma constante se eu pegar o maior valor que essa constante assume. Ou seja, quer dizer que isso aqui vai ser estritamente menor do que se eu estiver multiplicando. Eu vou repetir, o e elevado a menos 1 vezes o máximo, o valor máximo de e elevado a x. E isso quando x está entre 0 e 1. E aí eu repito a minha integral só para o xn. Por que só para o xn? Repetindo, porque eu estou majorando essa integral considerando o maior valor possível que o e pode assumir. E aqui isso fica bem claro, porque aqui no meu caso eu estou com um e variando, o meu e elevado a x está variando, e ele está sendo majorado por uma função que tem um valor de e fixo, que é justamente o meu e de x. No caso eu teria que pegar idealmente eu teria que pegar um e vezes x elevado a n, mas isso aqui é só para ilustrar, e no caso geral isso vai ser verdade. Então, eu sei como calcular isso aqui. Isso vai ser igual a e elevado a menos 1. Qual é o valor máximo para isso aqui? Vai ser justamente porque ele vai estar naquele intervalo que eu falei. Vai ser menor do que peguem valores de x distintos e vocês vão ver que isso aqui é verdade. E agora eu vou calcular essa minha integral, porque ela é fácil de calcular, essa integral de um polinômio. Tem de 0 a 1. Ou seja, eu quero calcular n vezes x elevado a n menos 1, com x variando de 0 até 1. Então, como resultado, eu vou... Peraí, você fez a derivada. Obrigado. Será que eu não fiz a derivada nas outras questões, não? Não fez, não. Eu que estava boiando naquela hora. Eu vi um 1 ali, eu falei, sim, tá bom também. Então, a derivada vai ser x elevado a n mais 1, n mais 1. Porque quando você derivar isso aqui, você vai ter n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. Corta, obtém o x elevado a n. Você já não sabe? Ainda não. Tô de castigo aqui. Pô, cara, eu tô aqui. Agora deixou o cara triste. Pô, cara, Não vai, tá tudo assim. Tô me dedicando. A gente vai já, Ronaldo. Senta aqui para explicar. Vamos você. Mó legal assim, cara. Eu tô explicando passo a passo, bem direitinho. Só digo uma coisa, daqui a 2 anos você não lembra mais nada disso. Integral mesmo. Integral lembra, eu também calculei errado aqui. E elevado a menos 1 vezes vai dar 1. Tudo que está ali dentro vai estar sobre n menos 1, aí eu vou substituir. Quando x igual a 1, menos quando x igual a 0. Isso aqui está aqui em cima vai dar 1, então a gente chegou e isso é 1 sobre n mais 1. E aqui a gente obteve a nossa desigualdade. Então, a gente está com o nosso
IN aqui, está com o menor aqui, e está com o 1 sobre N menos 1 daqui. Então, nós concluímos o quarto ponto. Vamos para o terceiro. Por que eu fiz o quarto ponto antes do terceiro? Porque no código porque quando você resolve a questão, você vai obter um erro na conta. E aí você pode ver se a conta que você fez está errada, verificando essa condição. E eu fiz isso no código. O exercício, ele pede para você fazer a conta de n quando n for igual a 1 até 7. Só que o que acontece? No livro isso dá certo porque a precisão que ele está usando é menor do que a precisão do computador. Então, para obter um resultado parecido no computador, eu só fiz mais iterações. E eu obtive um erro tentando calcular a integral de quando n era igual a 17. E aí, deixa eu só compartilhar aqui a tela com o povo. Compartilhar uma janela. Ó, você vem aqui para ver o resultado. Seguinte, eu vou executar o código, tudo bem? Cuspiu um monte de coisa porque tem resultado aqui do item, dos próximos itens. Mas aqui tá as contas que eu estou fazendo no início. Eu estou partindo de zero, calculei, obtive esse valor. E obtive esse valor. E assim vai. Você vai vendo que são números que são decrescentes, e eu vou parar quando essa desigualdade for verdadeira, que é o que aconteceu exatamente aqui no passo 17. Eu obtive que a minha igualdade do item 17 ele deu maior ou igual do que o que seria o meu n mais 1. No caso aqui eu coloquei i porque era o que estava iterando. E aí isso fica fácil de ver, porque percebo que os números, a cada vez que você vai iterando, você vai obtendo resultados menores. E aqui no caso do 17, eu obtive 0,057, que é maior do que o 0,055. Que acho que é inclusive isso que a questão pede para verificar. Então tá. Essa foi essa primeira parte. Obrigado. Então, com o computador, a gente fez aqui o cálculo dos ienes até o n igual a 17. Bora para esse ponto aqui, porque nesse ponto aqui, ele vai estar querendo calcular a estabilidade do método. Vai querer saber se o método é estável ou não. Como é que ele vai fazer isso? Ao invés de partir de uma condição inicial onde a gente parte do valor de I0 exato, certo? Ele vai estar partindo de um I0 pio, que ele tá, e o que é esse I0 pio? Ele é exatamente o valor do I0 mais algum erro. E aí a gente vai calcular como esse erro, se isso aqui está na condição inicial, a gente vai calcular como esse erro se propaga ao longo do método.
Tá, só para mostrar disso aqui, IN é menor do que 1, N mais 1. À medida que a gente vai iterando, ou seja, à medida que N vai tendendo a infinito, a gente pode concluir que o nosso IN vai tender a zero. Tudo bem? E guardem isso aqui. Isso aqui é importante para o próximo ponto. A gente está supondo esse erro no condicionamento. Ele está definindo R0 sendo o erro na primeira iteração. Ele define analogamente como vai ser os erros nas próximas iterações. Bom, eu sei que na definição do meu IN, eu tenho que o IN vai ser igual a 1 menos N e N menos 1. Quem é que vai ser o meu erro na iésima iteração? Vai ser, oxi, ué, IN igual a IN menos 1, isso implica que... Por que eu teria isso? Isso. Tá. O que acontece é o seguinte. O que vai acontecer se ao invés da condição inicial do nosso problema ser zero, ela for ITU zero? A gente vai calculando de acordo com esse valor, chega lá na frente, o que a gente vai ter é, na realidade, um valor IN fio, que é igual a N vezes IN menos 1 fio. Então, a gente tem uma definição recursiva do negócio. A gente sabe que é o nosso I0 fio, e aí pluga esse I0 nessa fórmula aqui e vai obter esse resultado, ou algo parecido. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair, fazer subtração. Só que ao contrário, porque eu escrevi ao contrário. Então, como resultado, eu vou ter IN menos IN. 1 menos 1, 0. Vai ser igual a N vezes, aí, IN menos 1, fio, menos IN menos 1. Menos N. Só que o que acontece? Pelo modo como nós definimos o erro, N, ele é definido dessa maneira. Então, eu só vou substituir o que é Rn ali. Ou seja, isso aqui vai implicar que IN tio menos IN tio menos IN. Então, eu tenho Rn. Rn é igual a menos N, IN menos 1 tio menos IN menos 1. De modo análogo, vai ser
Rn menos 1. Então, se eu quero calcular isso, eu vou calcular de uma maneira recursiva. Então, eu vou ter que o meu Rn vai ser igual a menos n vezes Rn menos 1. Só que quem é o meu Rn menos 1? A gente aplica essa fórmula de novo. Rn menos 1 vai ser igual a menos n menos 1, R n menos 2. Quem é o meu Rn menos 2? Rn menos 2 vai ser igual a menos n menos 2, R n menos 3. E assim eu vou até chegar no meu R1, ele vai ser igual a menos meu n é 1 vezes R0. E eu sei quem é o meu... E que o R0 é o meu erro inicial que eu tenho por suposição. Então, eu vou só pegar esse resultado e escrever ali tudo de uma vez só. Bom, eu já botei aqui o meu menos n. Quem é o meu Rn menos 1? Meu Rn menos 1 vai ser menos n menos 1 vezes Rn menos 2. Só que quem é o meu Rn menos 2? Ele vai ser menos n menos 2 vezes o meu Rn menos 3. Só que quem é o meu Rn menos 3? É o menos alguma coisa, e assim eu vou até chegar no meu R1. E quem é o meu R1? É menos 1 vezes o meu R0. E aí eu vou fechar esses parênteses. E eu posso reescrever isso aqui em forma de um produtório, para as coisas ficarem mais sucintas e menos confusas. O que é que eu estou multiplicando aqui? Eu estou multiplicando uma variável i, que ela vai de 1, de 1 ou de 0? Ela vai de 1 até n. E o que é que eu estou multiplicando? Eu sempre tenho sinais, certo? Eu sempre tenho um sinal negativo. Então, eu vou ter menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, assim vai. Quantos menos 1 eu tenho? N. Então, dos sinais negativos, eu obtenho isso aqui. Se eu analiso os meus n's, eu tenho n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até 1. E o que é isso? É exatamente a definição de n fatorial, vezes o R0. Na realidade, tem que escrever de outra forma, que esse aqui é o resultado final. Se eu fosse escrever em termos de produtório, é só tirar o produtório, que é o resultado final. Mas se eu fosse escrever em termos de produtório, seria menos 1 vezes i E o R0 fora. e R0 fora. E aí sim, no resultado final, eu obtenho o menos 1 elevado a n vezes n fatorial vezes R0. Que, enfim, esse passo aqui eu pulei na primeira parte da explicação, talvez seja
tenha ficado mais intuitivo. Então, daqui, a gente obteve como é que o erro vai se propagar, partindo de algum erro inicial até o meu erro, final, no RN, que corresponde à enésima iteração. E é daqui que a gente conclui que o nosso método ele é instável, do jeito que ele foi programado. Por quê? Porque à medida que o meu N ele cresce, quando o meu N ele tende ao infinito, o meu erro ele também vai tender ao infinito. Então, a cada iteração que eu faço, eu vou obtendo mais erros. E aí, por que eu vou obtendo mais erros? Por conta do modo por conta do modo que eu estou calculando. Então, é um problema que a gente já se deparou em outras questões. Eu sempre calculo 1 menos n vezes n menos 1. Só que qual é o problema? A gente viu empiricamente que esses n menos 1, e na realidade até daqui, a gente conclui que in menos 1, eles são menores do que 1. Então, entre 0 e 1. E à medida que eu vou aumentando, eu vou incrementando o método, eu vou obtendo valores menores. A gente viu isso empiricamente e isso sai aqui dessa fórmula também. Porque, por exemplo, não vou fazer essa conta disso. Já estou cansado. Mas quando eu faço essa conta aqui, qual é o resultado que eu obtenho? Eu vou obter aqui um número da grandeza de 1 e até da grandeza de n, que é bem maior que essa grandeza de 1, dependendo da situação, e eu vou ter um número aqui que ele é potencialmente muito menor do que 1. Então, quando eu abro os expoentes disso, eu vou ter aqui, em forma da notícia, o 1 sendo 0,1, blá, 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 vezes 2 elevado a 1. Enquanto que o valor do meu IN menos 1, eu vou ter que ele vai ser algo do seguinte estilo. 0,1 e aqui números aleatórios, só que essa potência ela vai ser um número muito pequeno. Então, quando eu fizer a operação de soma, o que eu vou ter são, na realidade, números com essa cara aqui. 0,1, e 0,00000. Vou estar com um número muito pequeno aqui. E na hora que eu fizer essa operação, eu provavelmente vou ter que truncar aqui o meu resultado em algum canto. No que eu trunco o resultado, eu vou obter um erro fazendo que com esse negócio aqui fique todo esculhambado. Mas qual é a solução para esse método? Primeiro, dessa solução aqui, a gente obteve qual é a solução? É tentar fazer o caminho contrário, nesse caso. Ao invés de partir de algo que é muito maior e ir para algo menor, a gente pode começar do algo que é muito menor e ir aumentando aos poucos. Mas a gente pode fazer isso? Pode, justamente por conta disso aqui. A gente vai tendo que o meu IN ele é menor do que o meu IN menos 1. Então, se eu começar de um IN muito lá para frente, ele vai ser muito próximo de zero.
Não vai ser igual a zero, mas vai ser muito próximo de zero. Vai ter algum ponto, eventualmente, que eu não vou conseguir representar o meu IN no computador por conta do tamanho da mantiça, do expoente, da adição do taco e tal. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou dizer que algum IN lá para frente, ele é exatamente igual a zero. Apesar de não ser exatamente igual, eu posso trabalhar isso aqui como suposição. E eu vou simplesmente rearranjar essa fórmula aqui de outro modo. Não. O que é que eu vou fazer? A minha fórmula está aqui. I n é igual a 1 menos n e n menos 1. Eu quero calcular de trás para frente. Eu vou isolar isso aqui. Então, eu vou colocar... Jogo 1 para o outro lado. E agora eu vou dividir ambos os lados por n. I n menos 1 dividido por n igual a I n menos 1. Então, eu tenho como calcular o meu IN menos 1 em termos dos números que estão lá para frente, que é exatamente esse resultado aqui. De um modo análogo, eu obtenho esse erro. Como? Eu obtive esse valor do erro aqui, eu divido tudo por essa expressão. Eu posso multiplicar por menos 1 elevado a n também, que não vai fazer diferença, é só um número de sinal, e eu divido por n fatorial. Por que eu posso multiplicar por 1 menos 1 elevado a n ao invés de dividir? Porque menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a n é menos 1 elevado a n ao quadrado, usando propriedades de expoente, isso é igual a menos 1 elevado a 2n, que é igual a 1 elevado a n. Só multipliquei esse menos 1 por esse 2 primeiro, e aí eu obtive 1 elevado ao n. Então, eu sempre vou ter um número positivo, então, ao invés de dividir por menos, eu posso multiplicar. E aí, fazendo essa manipulação, eu obtenho esse erro. E o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o meu erro no R0, ele vai ser estável agora, porque quando o meu n tende a infinito, esse erro aqui ele vai tender a zero. Eu parto de um erro inicial constante, só que se o meu n for muito grande, isso aqui vai tendendo a zero para esse resultado. E aí agora resta só fazer as contas disso e extrair as conclusões. E as contas, eu só fiz implementar mesmo aquela função ali. Só um detalhezinho importante, o exercício pede para a gente fazer com i igual a 20. Eu parti de i igual a 50 justamente por conta da questão da precisão dos números, que é maior no computador. E aí, como resultado, eu obtive isso aqui, ó. Eu comecei do meu I50, ele é igual a zero, e eu fui fazendo as contas e verificando sempre essa condição aqui, para ver se o resultado era verdade. Começando no caso de I igual a 49, ou foi de... Enfim. E aí eu vou fazendo essas contas até chegar aqui nesse valor, que para o I17 é verdade. E eu vou ter valores muito... Aqui eu tenho os valores já para essa integral, para N grandes também. E aí, se eu comparo o resultado do I, que está errado, eu vejo aqui que o erro ele acontece já aqui na terceira casa
decimal, enquanto que ele estaria certo, para ele estar certo, ele tem que o erro. Eu obtive 0,057 fazendo a primeira forma, enquanto na segunda eu obtive 0,052, que é o resultado desejado. E por que? E basicamente, para finalizar, por que isso funciona? Isso vem daquela explicação isso vem da visualização da reta dos reais. Antes eu estava fazendo operações com números que estavam aqui e usando números que estavam aqui, que tem menos sensibilidade. E agora, quando eu faço a coisa dessa maneira, dividindo por N e tal, eu estou basicamente trabalhando mais com números que estão por aqui. E, basicamente é isso. Tá, tudo bem. E aí, por que eu posso fazer isso? Porque o meu IN ele vai tender a zero. Então, embora que eu tenha um erro aqui, esse resultado ele vai ser muito próximo de 1. Então, eu consigo fazer essa conta sem grandes problemas e estou trabalhando com números que têm mais sensibilidade.